início ao nosso seminário da disciplina de Análise e Produção Textual 3. Somos acadêmicas do Polo de Caçador, sexta fase de Pedagogia, do semestre de 2018-1. A nossa professora Lilian Coelho Pires e o trabalho das acadêmicas Deise, Eliane, Ilha, Michele e Valéria. Produção de gêneros textuais discursivos da esfera acadêmica, recursos linguísticos inerentes à construção interna do texto. Texto e Textualidade, de Costa Val, 1999. E o nosso assunto são referências, bibliografia e citações. Machado, 2005. O texto é um evento comunicativo, que estão presentes os elementos linguísticos, os fatores cognitivos e sociais. É uma unidade de linguagem em uso, cumprindo uma função identificada. Tem papel determinante em sua produção e recepção, uma série de fatores pragmáticos que contribuem para a construção do sentido. O texto se caracteriza por uma unidade formal. Seus constituintes linguísticos devem mostrar reconhecivelmente integrados, de modo que permite que sejam percebidos como um todo coeso. Segundo Costa Val, pode-se definir um texto, um discurso, como coerência falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de uma unidade sociocomunicativa, somântica e formal. Conjunto de informações que fazem com que o texto seja um texto. É apenas sequência de frases, né? Ele é responsável pelo sentido do texto, que compreende aspectos lógicos, semânticos e cognitivos. Coerência. A coerência é responsável pelo sentido do texto e compreende aspectos lógicos, semânticos e cognitivos. Coesão. É responsável pela unidade formal do texto, constrói-se através de mecanismos gramaticais e lexicais. Lembrando que coerência e coesão fazem parte da textualidade. A intencionalidade e conhecimento do produto do texto, em construção de discurso da coerência, coeso e capaz de satisfazer uma determinada situação comunicativa. Aceitabilidade. A produção do texto deverá ser compatível com a experiência do recebedor, em colocar-se diante de um texto para ampliar os seus conhecimentos, com o propósito de ser coerente, coeso, útil e relevante. A acionalidade, que diz respeito aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto, quanto ao contexto em que ocorre, a adequação do texto à situação sociocomunicativa. Informatividade. O texto, com bons índices de informatividade, necessita entender a outro requisito. A suficiência de dados deve apresentar todas as informações necessárias para que seja compreendido com o sentido que o produtor pretende. Intertextualidade. Concerne aos fatores que tornam a interpretação do texto, a interpretação de outros textos. Referências, bibliografias e citações. Machado, 2005. As referências elas devem aparecer em todas as obras citadas do texto, enquanto a bibliografia devemos apenas indicar as obras que desejarmos, desde que tenham a ver com o tema. Então, segundo a BNT, as referências são um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que permite sua identificação individual. Ela é constituída por elementos essenciais e elementos complementares. Referências, elaboração. Então, ela é constituída por elementos essenciais, que são todas as informações indispensáveis à identificação do documento. Estão estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo.
E os elementos complementares são as informações que permitem melhor caracterizar os documentos, pois são acrescentados os elementos essenciais. Os elementos essenciais e os complementares são retirados do próprio documento. Quando isso não for possível, utilizam-se outras fontes de informação, que indica dados obtidos entre os colchetes. A referência, então, ela pode aparecer no rodapé ou no final do texto, ou de capítulo, em lista de referências, tecendo resumos, resenhas e recensões. O título tem que ser centralizado, eles são apresentados em ordem alfabética por autor, alinhados somente à margem esquerda, com espaçamentos simples e separados entre si por espaçamento duplo. Quando aparecer no rodapé, são alinhados a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas. A pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme para todas as referências. As abreviaturas devem ser conforme a NBR 10522 e o recurso tipográfico negrito, grifo ou itálico, utilizado para destacar o elemento título, deve ser uniforme em todas as referências. Então, aqui nós vamos citar alguns exemplos de referência. Referência de livro ou folheto, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, etc. E trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, entre outros. Os elementos essenciais, então, devem conter autores, título, edição, local, editora e data de publicação. Na monografia como um todo, de meio eletrônico, disquetes, CD-ROM, documentos online, devem obedecer os padrões indicados para os documentos monográficos no todo, acrescida das informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Obras consultadas online. São essenciais as informações sobre o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais maior que e menor que, precedido da expressão disponível em, com a data de acesso ao documento, precedida da expressão acesso em, opcionalmente acrescida dos dados referentes hora, minutos e segundos. Parte de monografia, que inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de obra, com autor e o título próprio. Os elementos essenciais devem conter autores, títulos da parte, seguidos da expressão in e da referência completa da monografia no todo. No final da referência, deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte referenciada. Publicação periódica. Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de revista, número de jornal, caderno, artigos científicos de revistas, editoriais, matérias jornalísticas, sessões e reportagens. Artigo ou matéria de revista, boletim, inclui partes de publicações periódicas, volumes, fascículos, números especiais e suplementos com título próprio, comunicações editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e outros. Os elementos essenciais são autores, título da parte, artigo ou matéria, título da publicação, local da publicação, numeração correspondente ao volume ou ao ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, quando se tratar de artigo ou matéria, data de intervalo de publicação e particularidades que identificam a parte, se houver. Evento como um todo, inclui o conjunto dos documentos reunidos no produto final do próprio evento, atas, anais, resultados, proceedings, entre outras denominações. Elementos essenciais, nome do evento, numeração se houver, ano e local, cidade de realização. Em seguida deve-se mencionar o título do documento, anais, atas, tópico, temático e outros, seguido de dados de local de publicação, editora e data da publicação.
Documento jurídico inclui legislação, jurisprudência, decisões judiciais e doutrina, interpretação dos textos legais. Elementos essenciais são jurisdição ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de normas, título, numeração, data e dados da publicação. No caso de constituições e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição, seguido do ano de promulgação, entre parênteses. Imagem e movimento. Incluem filmes, videocassetes, DVD, entre outros. Elementos essenciais: título, diretor, produtor, local, produtora, data e especificação do suporte em unidades físicas. A norma brasileira, a NBR 10.520/2002, normatiza o ato de copiar assim: menção de uma informação extraída de uma outra fonte, ABNT 2002. NBR 10.520, informações sobre as citações em documentos. Esta norma especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em textos e documentos. Assim, aplica-se diversos tipos de citações, que são informativos extraídos de fontes externas. A NBR 10.520 diz que citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte, que pode ser citação de citação, citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original, citação direta, transcrição textual de uma parte de uma obra do autor consultado, ou citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado. Notas de referências. Notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. Notas de rodapé. Indicações, observações ou adiantamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica. Notas explicativas são notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações que não possam ser incluídas no texto. Podem aparecer no texto ou em notas de rodapé. Continuando com as citações, nós temos regras de apresentações. As citações são chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou o título. Incluindo na sentença, devem ser letras maiúsculas e minúsculas, quando estiverem entre parênteses. Citações devem especificar o texto, as páginas, volumes, tomo ou seção da fonte consultada. Nas citações diretas, estes, no caso, os parênteses, os nomes em maiúsculos, devem seguir a data, separados por vírgula e precedido pelo termo, que os caracteriza de forma abreviada. Nas citações indiretas, a indicação das páginas consultadas é opcional. Citações diretas. No texto, de até 3 linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. Citações diretas ainda, no texto com mais de 3 linhas, devem ser destacadas com o recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com a letra menor do que a do texto, utilizado sem as aspas. No caso, documentos datilografados devem-se observar apenas o recuo. Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques como supressões, interpolações, acréscimos ou comentários,
ênfase no destaque, grifo ou negrito ou itálico. Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, palestras, debates, comunicações, etc., indicar entre parênteses a expressão informação verbal, mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé. Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, palestras, debate, comunicações, indicar entre parênteses a expressão informação verbal, mencionando os dados disponíveis em nota de rodapé. Na citação, trabalhos em fase de elaboração, deve ser mencionado o fato indicando seus dados disponíveis em nota de rodapé. Para enfatizar os trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão grifo, nosso, entre parênteses. Após a chamada da citação, o grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra consultada. Sistema de chamada. As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada numérico ou autor e data. Deve ser seguido constantemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências ou em notas de rodapé. Quando o nome dos autores, instituição e responsável estiver incluído na sentença, indica-se a data, entre parênteses, e a acrescida das páginas se a citação for direta. Quando houver coincidência dos sobrenomes de autores, acrescentam-se a inicial de seus pronomes. Se mesmo assim existir coincidência, coloquem seus pronomes por extenso. Sistema numérico. A indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo as referências ao final do trabalho, do capítulo ou da parte na mesma ordem em que aparece no texto. Não se inicia a numeração da citação a cada página. O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé. A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou situada pouco acima da linha do texto, em expoente à linha do mesmo, após a pontuação que fecha a citação. Sistema autor-data. Nesse sistema, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável até o primeiro sinal da pontuação, seguidos da data de publicação do documento, das páginas da citação, no caso da citação direta, separados por vírgula entre parênteses. Ao concluirmos esse trabalho sobre texto e textualidade, de referências bibliográficas e citações, percebemos que a produção dos trabalhos acadêmicos, artigos, monografias, são regidos pelas normas da ANT. Estas garantem trabalhos de qualidade com validade científica, mantendo um padrão uniforme na estrutura e apresentação, levando em consideração aspectos e informações. O grupo, assim, aumentou o seu embasamento teórico, aumentou seu suporte teórico para a construção de textos e trabalhos acadêmicos, entre outros. Com esta normatização, qualquer indivíduo, em qualquer lugar do Brasil, pode compreender todos os textos, porque são normas, são as mesmas, e com esta fica tudo muito mais claro na produção textual, na textualidade, em livros, revistas e entrevistas.